Olá, gente! Estamos aqui com a nossa terceira edição do Pode Esperançar. Eu e Mineiro aqui hoje recebendo o professor, nosso querido companheiro, Rui Rocha, que tem feito esse debate aí das fake news. E esse debate é muito importante, Mineiro. Ele é atual, mas ele também é antigo. E a gente trouxe Rui justamente para recuperar um pouco essa história, para entender esse fenômeno, né, que a gente vive hoje e tentar ressignificar aí o significado, né, desse fenômeno chamado fake news. Então, Giva, primeiro prazer, viu? Muito obrigado, professor, por estar aqui conosco, né, trabalhando um tema tão importante que todo mundo que acompanha a história, os acontecimentos, sabe a centralidade aí da questão da comunicação. E Rui é um militante, mais do que quando a gente fala que professor é militante, tô ligado. No sentido forte da palavra, né, de que vem ao longo dos anos, desde que a gente se conhece, você está nessa caminhada aí na comunicação. Mas diga aí pra gente, professor, quais são as questões centrais hoje da comunicação, das fake news, essa eterna guerra da mentira e da verdade. Valeu, gente. Valeu, Mineiro. Valeu, Divo. Gratidão. Obrigado demais pelo convite, assim, valeu pessoal que está nos acompanhando, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe que hora que o pessoal está acessando os conteúdos, o pessoal da técnica aí também, mas é um problema muito grave, né? Porque assim, o que está acontecendo? Esses dias a gente estava acompanhando um colega pesquisador divulgando aí que as empresas de comunicação, principalmente essas empresas digitais, né, os grandes conglomerados, que a gente até chama por um nomezinho meio estranho, né? GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Essas empresas, elas já estão com um valor de mercado que está superando as empresas do petróleo. Para a gente sacar, né? Poxa, o quanto essa situação é grave. E reparem que essas empresas, elas passam longe de ter qualquer tipo de debate democrático, principalmente quando a gente olha aqui para o Brasil, na periferia do sistema capitalista. O fato é que essas empresas gigantescas, elas muitas vezes atropelam a democracia, né? E muitas vezes elas são negligentes em relação à produção de desinformação, de mentira, a tal da fake news aí, enfim. Eu acho que esse debate é fundamental, porque sem informação não há democracia, sem informação de qualidade, sem pessoas dispostas a conhecerem a origem, né, o procedimento que muitas vezes produz informação para a gente no dia a dia, você não consegue votar direito, você não consegue escolher direito, você não consegue ser cidadão. Né? Isso é um grave problema. Mas, Rui, a gente fala muito em fake news. Acho que era legal você fazer um histórico aí de como surgiu essa história, por que tem esse nome aí, né, tão simpático, né? De onde vem isso? O nome é incrementado, né? Mas era boato, né? Era um boato espalhado. Antes era mentira, depois mentira. era boato, mentira. Depois tinha outra palavrinha também, né? Eu nem me lembro qual é. Aí veio fake news, mas diga lá. Não, eu ainda prefiro as palavras tradicionais, sabe? Porque se você for pegar, fake news é uma contradição em termos. Eu tenho um pessoal de um podcast muito bacana chamado Fronteiras da Ciência, que fez essa discussão já há um bom tempo. E assim, divulgadores científicos já se preocupavam com isso, pessoal de comunicação. Mas peraí, fake news. Para ser notícia, um conteúdo tem que ser necessariamente verdadeiro. Então, assim, já é uma contradição. Se é mentiroso, não é notícia. Deveria ser assim. Né? Numa sociedade com jornalismo sério, com jornalismo dentro de parâmetros democráticos, não deveria haver fake news. Por quê? Você deveria ter instituições sérias, fortalecidas, para combater as mentiras. Eu prefiro usar o termo mentira, que todo mundo entende, sabe? Eu prefiro falar em desinformação, nessas coisas, sabe? Porque se a gente ficar utilizando esses termos muito técnicos, distancia do povo. Né? E agora a gente está vendo problemas concretos. Né? Por que a cesta básica está aumentando tanto? Por que a gasolina está aumentando tanto?
E tudo isso tem a ver com desinformação, tudo isso tem a ver com mentira. Né? Fake news. Olha, por que as mentiras elas passaram a se disseminar na sociedade da informação, digamos assim, né? Porque ali pelos anos 90, a gente acreditava, pô, a internet vem aí, a internet vai detonar, e agora todo mundo vai ter acesso ao conhecimento, nós vamos passar de uma sociedade da informação para uma sociedade do conhecimento. Na verdade, a gente meio que passou de uma sociedade da informação para uma sociedade da desinformação. E isso é muito grave. Mas a gente pensa que fake news é uma coisa nova, né? Deu alguns exemplos assim pra gente aí, principalmente na política, viu? Acho que era importante. Né? Até porque teve muito impacto nos últimos tempos, né? Então acho que vale muito a pena a gente recuperar isso aí, a ameaça à democracia, né? Como a notícia falsa pode ser tão, né? Primeiro, que controlar a informação é um negócio que já vem assim desde que o mundo é mundo. Né? Você tem relatos disso na história antiga. Mas pegando alguns fenômenos mais recentes. Você teve muitas campanhas de desinformação, de propagação da mentira, tentando influenciar a política. Por exemplo, na Guerra Fria você tinha disputa narrativa. Na Segunda Guerra Mundial você teve uma disputa pesada pela informação, os nazistas fazendo muita propaganda através do rádio, do cinema. Mas pegando o Brasil recente, né? Nos anos 80, você vê um candidato como o Collor, foi muito fabricado, né? Você teve uma série de capas nas revistas de grande circulação, né? Ah, não, o caçador de Marajás, o candidato novo, sendo que o cara era mais antigo do que qualquer velho parlamentar, enfim. E tem a famosa edição do último debate, né? Total. A gente, quem é mais velho aí se lembra, 89, né? Sim. A Rede Globo editou, né? Depois, hoje já tem vários estudos sobre isso, mas na época editou partes do debate para mostrar que o Collor tinha ganho o debate, né? Exatamente. Aquele debate, o debate final ali do Collor versus Lula nas eleições de 89, você teve muita discussão ali, porque, primeiro, o próprio Boni confessa isso no livro de memórias dele, assim, o Boni, que era funcionário da Globo, ele chega, ele coloca um monte de pasta vazia no púlpito do Collor, né? Quer dizer, o Collor cheio de projetos, cheio de papel, as pastas estavam vazias, né? Aí você já passa a produzir a imagem do candidato, coloca ele suado. O conteúdo já era falso. Com certeza. Você já teve, assim, pequenas intervenções que, na verdade, foram se avolumando. Né? Várias mentiras foram plantadas naquelas eleições. Né? Nas eleições que vieram depois, isso rolou demais também. Se você for olhar, vamos pegar as mais recentes. Né? Anos 2000 para cá, principalmente 2006, as eleições ali de 2010, enfim. A gente estava lembrando há pouco de como a mídia foi escolhendo determinados fatos para colocar ênfase. Né? A gente lembrou, por exemplo, da bolinha de papel. Né? Mas conta aí para quem é jovem, viu? Não era o tempo da bolinha de papel. Conta o que foi, lembra aí. O Serra era candidato. O Serra era candidato a presidente. Contra o Lula. Contra o Lula. Num determinado evento de campanha, alguém pegou uma bolinha dessas de papel, né, amassou lá, colocou fita adesiva e jogou na careca do Serra. Né? O Serra, né, aquela coisa que a gente vê no futebol, o cara que às vezes... Deu onde, Neymar? Recebeu um toquezinho na canela. Não vou nem falar que Ruia tosse pelo Galo, viu? Galo não, sai fora. Que é Cruzeiro, rapaz, que é o maior de Minas. Pra provocar o Rui. Esse povo aí de Minas é igual o Neymar. Serra fez igual o Neymar. Exato, ele simulou. Né? Na hora, é engraçado que na hora o que aconteceu? Ele recebe a bola de papel, aí de repente ele vê que a população, caminhando num bairro popular ali do Rio, né? Se eu não me engano era até a Feira do Saara. Mas o fato é que o Serra, na hora,
Ele não sente muita coisa. Ele simplesmente vê que o clima não está legal para ele. Um assessor dá um toque lá, ele sai para a van. Mas da van, ele vai fazer uma tomografia e já saem, sabe? O fato é que eles aumentaram de tal maneira a história. O Serra foi atacado, o Serra recebeu um atentado, sabe? Virou uma pedra, né? Exato. E a verdade era uma bolinha de papel. E aí você teve perito no Jornal Nacional, não, a trajetória da bola de papel. Da pedra. Da pedra. Exato. Análise da física. Exato. Você começou a vender aquilo como se fosse um grande atentado, como se a vida do candidato estivesse em risco. Né? Então isso foi de uma gravidade terrível. Muitos de nós vão se lembrar, e já um pouco mais recente, por exemplo, a queda do avião. Né? Quando caiu um avião, mas tinha uma denúncia de corrupção, e aí o pessoal empilhou dinheiro na frente da TV. Quer dizer, você decide que um determinado fato é relevante no debate e o outro não é. Né? E ao mesmo tempo você vai levantando mentiras. Uma coisa que a gente se esquece. Quem começou às vezes a gente fala, não, porque Bolsonaro, não, porque as mentiras disseminadas aí via WhatsApp, mas na mídia empresarial brasileira você já tinha uma tolerância muito grande com determinados fatos, com determinadas visões, que, poxa, isso já mostrava um compromisso fraco com a democracia. Então é preciso acertar as contas, sabe? As grandes empresas de televisão, as grandes empresas de jornalismo andaram falhando nesse processo. Eu lembro, por exemplo, do PNDH3, o Plano Nacional de Direitos Humanos. Quem começou a falar assim, não, porque assim, estão fazendo uma discussão errada sobre direitos LGBTQIA+, esse plano está errado. Quem começou com essas críticas foi justamente uma mídia empresarial, sabe? E aí você deu margem para que fossem criadas notícias falsas, para que fossem criadas mentiras. Então, o que eu vejo agora é que muitas vezes os órgãos de mídia estão, sabe, mais atentos a isso. Parece que eles perceberam que no passado houve uma certa negligência com a democracia e agora estão querendo corrigir um pouco. Eu espero que corrijam ainda mais, sabe? Rui, se falando, eu me lembrando aqui, como o PT sempre foi muito alvo, né, de fake news, de mentiras. Estava me lembrando aqui do famoso sequestro do Abílio Diniz. Isso! Os caras pegaram os sequestradores e colocaram uma camiseta, né, do PT, fizeram a foto, e colocaram a camiseta do PT para dizer que tinham sido petistas que tinham sequestrado o Abílio Diniz. Né? Exatamente. Que tinha a ver com o PT, enfim. E isso é uma constante na história contemporânea brasileira. Né? Até que vem agora, tudo isso, esse caminho todo, é que vem, acho que um grau bem alto, assim, muito importante, que é 2018. Né? 2018 foi o ápice assim, das fake news, Rui? Olha, eu diria que sim, mas aí a gente tem que olhar, de 10 anos para trás, o que já estava rolando antes, sabe? Vamos recorrer àquele ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Acho que o Partido dos Trabalhadores tem que fazer uma análise assim, e eu acompanho, muitas vezes você faz a crítica, acho que tem críticas que são republicanas, tem críticas que são corretas, mas durante muito tempo, na mídia, você teve uma abertura muito grande para críticas que não eram republicanas, para críticas que não eram sérias, que não tinham base jornalística, que não tinham base nos fatos. Né? 2018, o que é que rolou? Você tinha uma série de informações foram se acumulando contra o PT, você teve uma estratégia nova, já se previa isso. A campanha de 2014 já teve muita internet. Na campanha de 2010, 2006 já começou a rolar a internet. A influência dos blogs foi grande em 2006, foi grande em 2010. 2014 você já via que tinha umas ferramentas diferentes ali, pintando. 2018, o WhatsApp. E muita gente colocou assim, Bolsonaro se elegeu por conta do WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp foi importante para galvanizar,
para consolidar uma ideia de que assim, não, ele é o antissistema, ele é o novo. E claro, foram utilizadas algumas ferramentas, por exemplo, você segmentar o público, você é evangélico. Eu sei que você é evangélico, né? Aí eu mando um conteúdo para você na sua cara. Você é católica. Aí eu mando um conteúdo específico para você. Ouve isso. Isso favoreceu não só Bolsonaro, como outros candidatos. Por exemplo, o Rodrigo Pacheco lá em Minas Gerais, ninguém conhecia. O cara surgiu do nada, o próprio Zema. Né? Agora, a gente olha para 2018 e tende a dar menos peso, por exemplo, para o apoio que Bolsonaro recebeu nas emissoras de rádio. O apoio que Bolsonaro recebeu em emissoras de TV, como Bandeirantes, como SBT, sabe? Em programas popularescos. A gente esquece de olhar. As lideranças e outros segmentos. Né? Então foi um conjunto. O pessoal... O setor empresarial pesado. Com certeza. Aí foi importante. Disparo do WhatsApp as empresas usando suas redes, usando seus cadastros, né, suas listas de telefones. Isso aí foi importante. Agora, você teve um apoio de Bolsonaro a Bolsonaro e pior, uma certa normalização de Bolsonaro na mídia hegemônica. Sabe? Essas duas coisas rolaram. Então isso atrapalha demais o processo. Isso é desinformação, porque é cada vez mais evidente para nós, né? Hoje fica claro, Bolsonaro não é um candidato democrático. Não é. Se ele tivesse mais espaço, ele atacaria ainda mais a democracia. Ele só não ataca porque ele não tem tanta força quanto ele gostaria de ter. E aí eu acho que nesse processo todo, né, Mineiro, acho que surge também uma outra questão, que é a checagem, né? As agências de checagem, elas começam a ter um papel importante, porque ao mesmo tempo que se intensificou, né, não é que não existia, mas até pela internet, como você mesmo disse, a ampliação, os blogs, enfim. Então, as notícias falsas, elas se espalharam e se espalham com muito mais rapidez. É diferente de antes, você não tinha as ferramentas para espalhar uma notícia falsa tão rápido. Então, acho que as agências também passam a ter um outro papel, que é desfazer essa notícia falsa, né, com informação também de forma célere, né? Eu acho que as agências, elas podem cumprir um papel democrático, né? Tem várias aí, né? Tem a agência Lupa, tem Aos Fatos, enfim, elas podem... Aqui no RN tem Fake, o Fato também, né? E eu acho que a gente tem que investir ainda mais em agências, né? Em órgãos desse tipo, mas eu penso que isso é um começo, sabe? A gente precisa travar uma grande batalha pela democratização da informação. E aí tem que ter agência de checagem, tem que ter mais órgãos de mídia comprometidos com as pautas populares. Aí que eu acho bacana, por exemplo, ter uma revista como a Carta Capital, um jornal, um site como Brasil de Fato, Brasil 247. A gente pode até fazer a crítica, cobrar melhorias, cobrar que tenha outras pautas, que tenha um maior aprofundamento, melhor apuração, mas você precisa democratizar a mídia no Brasil. E outra coisa, os movimentos sociais precisam apostar em comunicação, sabe? Eu estava conversando esses dias com o Sérgio Amadeu. O Sérgio Amadeu é um cara muito fera. Recomendo demais o blog dele, o podcast que ele faz. Ele faz um podcast chamado Tecnopolítica. Ele traz todas essas discussões, assim, tem muita gente boa do Intervozes, tem órgãos, né, tem coletivos que fazem campanhas importantes pela democratização da informação. Então a gente precisa apostar em iniciativas como essa, sabe? Rui, talvez uma diferença, ao mesmo tempo que tem um crescimento muito forte, né, das mentiras travestidas de notícias, de comunicação, tem também a reação de setores da sociedade, esses agentes têm a reação. Você falando, a gente vai vivendo. Quando aconteceu o famoso, para pegar esse exemplo, o famoso debate lá, segundo turno, Collor e Lula, não teve reação, porque o controle era da maior empresa do Brasil, dos maiores do mundo, não tinha vozes que se reagiam àquilo, então prevaleceu. A diferença também, ao mesmo tempo que a gente tem, né, essa proliferação, né, de mentiras,
você tem também reações da sociedade. Então, como você vê as pessoas podem reagir, as associações os movimentos podem reagir, as instituições podem reagir para desmontar. Assim como a bolinha de papel, que era uma pedra, virou a bolinha de papel, né? Então também existe hoje as agências fazem isso, mas mesmo as pessoas, os movimentos, vão desmontando mentiras. A mentira hoje não prevalece, digamos assim, sozinho, tem um contraponto, né? Sim. Então, ou seja, você tem um espaço para buscar a verdade, né? Então, essa que é uma questão que eu acho também importante ser ressaltada, não? Não, e o caminho do campo progressista e o caminho dos defensores da democracia, né? Eu acho que a gente tem que colocar dessa forma. O caminho tem que ser defender a informação, defender a informação, democratizar a informação. Olha só, é muito difícil você mentir a ponto de ocultar o preço da gasolina, o preço da cesta básica, o preço do transporte público. Então, assim, o que acontece? O pessoal não consegue ocultar determinados fatos, mas o pessoal ataca a interpretação. Vai dizer que, não, é por conta da guerra da Ucrânia. Gente, tudo isso já estava aumentando muito antes da guerra da Ucrânia. O preço da gasolina, você tem trabalhos muito interessantes, e aí que eu acho legal. Aposte na informação. O Sindicato dos Petroleiros, o pessoal fez um trabalho muito importante para debater o preço dos combustíveis, para explicar o que é o PPI, que é uma política que foi implantada lá no governo Temer, e o Bolsonaro continuou, e é por isso que os preços estão tão altos, por isso que a inflação está batendo recorde desde 2002, desde 2001, enfim. Então, o nosso papel, o papel dos segmentos populares é apostar na informação, é produzir informação. E aí, nesse sentido, cada um de nós tem um celular, o que a gente pode fazer? Fazer mais oficinas, entender como ocupar as redes. Aí volta para a minha conversa com o Sérgio Amadeus. O Sérgio Amadeus estava falando, a gente tem que ocupar. A gente tem que ocupar o WhatsApp, as redes, agora com estratégias nossas e, claro, apostar mais na nossa formação. Muitas vezes, o que acontece? É a força da grana. A gente viu até naqueles documentários, privacidade hackeada, o dilema das redes, enfim. Eles têm mecanismos profissionais com alto investimento para disseminar mentira, para disseminar a desinformação. Então, a gente precisa se contrapor a tudo isso com algum investimento. É claro que, infelizmente, o campo democrático acaba tendo menos grana, mas com muita estratégia, com muito conhecimento para saber refutar. Não adianta ir pelo caminho deles, não adianta apostar na mentira. A gente tem que apostar na verdade. E aí, assim, tem algumas iniciativas importantes até no Congresso Nacional. Esse PL aí, que ele recebeu esse apelido, que ficou o PL das fake news, o PL 2630. Ele traz uma discussão muito boa, porque ele já abandonou esse conceito inicial de fake news, e avançou. O que a gente precisa fazer? A gente precisa regular os meios. A gente precisa garantir que a internet seja usada para a sua finalidade, que é a disseminação da ciência, disseminação do conhecimento, jornalismo de qualidade. Inclusive o projeto, a proposta inicial tinha 12 páginas, a última já passou para 30, deu uma encorpada. Mas o que ele mostra? Ele mostra que tem segmentos da sociedade que estão entendendo que informação de qualidade é prioritário. É algo indispensável, algo necessário para ontem. Precisa de regulação, né? E tem que ter regulação, e tem que ter investimento. Isso aí ajuda a gente a ter um novo horizonte. Em que pé que está esse debate lá em Brasília, no Congresso, Rui? Há cerca de 20 dias estava em discussão o pedido de urgência para votar o projeto. Saiu do Senado, foi para a Câmara. Já foi aprovado no Senado? Já teve aprovação no Senado, mas na Câmara deu uma esfriada.
mas há a possibilidade de que o projeto seja aprovado. Há uma costura, há uma discussão, e mais do que isso, as pessoas estão percebendo. Sobretudo antes das eleições, né? Eu acho que teria esse papel, porque uma das coisas que a gente falou mais, né, o impacto disso, né, também nas eleições. Inclusive tem no próprio Supremo Tribunal, né, Federal, tem um debate, né, tem uma série de ações, tem o TSE, enfim. O que aconteceu? Agora, o engraçado é que teve uma decisão desses órgãos, que é o seguinte, olha, 2018 teve muito fake news, 2018, né, aconteceu tudo isso, e a gente espera que não repita, né? Ou seja, não tiveram nenhuma punição, né? Reconheceram que aconteceu o crime, mas não teve nenhuma punição. Né? Aí é que tá. Veja só, tem coisas... Eu vou tentar resumir uma parada aqui, porque é uma discussão muito oportuna, né? Mas assim... Olha, tem coisas que parecem até divertidas, sabe? Olha, o projeto teve uma ampla discussão, é um projeto robusto, inclusive Google, essas grandes empresas, estão de orelha em pé. Se você jogar lá PL Fake News no Google, a primeira entrada que aparece é o Google descendo o pau no projeto de lei. Sabe? Ora, mas, não, vai tirar a liberdade de informação... vai afetar os pequenos negócios. Espera aí, o Google preocupado com pequenos negócios? O Google? Um conglomerado que esmaga aí livrarias. Enfim, a gente sabe que esses grandes conglomerados, eles não estão nem aí para pequenos negócios. Eles pensam no próprio lucro. Agora, o que acontece? Esse projeto, ele tem sim a possibilidade de fazer com que a justiça seja mais atuante. Sabe? Ele pode dar mecanismos para que quem dissemina notícia mentirosa, falsas notícias, seja punido de fato, porque ele estabelece, tem lá as punições, tem lá mecanismos para você investigar, você tem que disponibilizar os dados. Tanto é que o projeto de lei agora, ele é tratado assim como liberdade, transparência e responsabilidade. Ele fala, inclusive no preâmbulo, desses 3 pontos. Porque no fim das contas, qual é o remédio para notícia falsa? É notícia verdadeira. Se você não tem um mecanismo legal para incentivar a disseminação de conhecimento, de notícia de qualidade, jornalismo de qualidade, é aí que as notícias falsas chegam e imperam. Por que essas coisas pegaram tanto? Porque muita gente não tem pacote de internet que permite abrir a notícia, ler a notícia. Tem muita gente que não tem condição de assinar a Folha de São Paulo. Aí vai lá, clica na notícia, você tem que ser assinante. Sabe? O Estado de São Paulo, o Globo. Então aí você tem uma barreira informacional, sabe? O contraponto que a gente tem que fazer a isso é como? Investe no jornalismo e provoca os movimentos sociais para produzirem informação. É assim que a gente combate. Democratizar a informação e a comunicação. Sem dúvida. E você falou uma coisa que é importante, Rui. O remédio é buscar a verdade, sempre. Né? Quais são, o que você acha que é importante que os militantes, os movimentos, né, os estudiosos incentivem isso? Qual é a atitude que a gente deve ter sempre que a gente recebe uma notícia, que a gente tem alguma dúvida? Qual a atitude, qual a postura? Enquanto essas outras questões mais estruturais ainda não tem. Mas qual a postura individual assim, que a gente que as pessoas podem ter? Se tem um lado que nos deixa um pouco mais animados aí, é que o pessoal já percebeu que muito do que se disseminava era mentira. Não estou dizendo que toda a sociedade, infelizmente, não avançamos nesse ponto. Mas o que você deve fazer? Você recebeu uma informação? Primeiro, se aquilo parece estranho, vai checar, vai nas agências, procure fontes de maior credibilidade, principalmente fontes que estejam atreladas a jornalistas. Por exemplo, aqui a gente tem a agência Saiba Mais, que tem bons jornalistas. Procure, vai no Brasil 247, vai nas agências de checagem, sabe? Checa a informação. Você tem que checar a informação que você recebe. Agora, a gente tem que olhar também que uma pequena parcela da sociedade, infelizmente não tão pequena assim,
ela pega uma fake news, né, uma notícia falsa, e aí ela pensa a partir do viés de confirmação. Né? Aquilo ali está de acordo com o que eu gostaria que fosse realidade, aquilo ali está de acordo com as minhas crenças, aí encaixou naquilo, ela já espalha. E aí e tornou-se verdade. Viés de confirmação, pensamento desejoso, são coisas que atrapalham demais. É por isso que Bolsonaro ainda tem um certo apoio, um apoio que é muito mais significativo. Então tem uma galera que se fechou de tal maneira. Agora, o lado bom é que tem muita gente que acordou e aí o processo é esse. Recebeu a informação? Checa. Vai numa fonte com credibilidade. Outra coisa que beneficia a disseminação de mentiras é porque na internet o que faz barulho dá dinheiro, dá visibilidade. Então, assim, se eu falo... tem um comunicador aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, que fala coisas horríveis. Mas ele ganha visibilidade com isso. Porque ganha dinheiro. Porque aí ganhou visibilidade. Aí todo mundo vai rebater. Sabe? Aí, não, vamos rebater fulano. Aí você está propagando a ideia de fulano. Sabe? Então nós também temos que fazer isso. Se alguém está falando uma bobagem maior do mundo, não projeta a imagem dele. Refuta. Tá? Responde aquilo, mas sem projetar a imagem de fulano. Sabe? Deixa fulano para lá. Porque fulano ganha dinheiro contando mentira. Fulano ganha dinheiro projetando a própria imagem. E aí quando todo mundo fica revoltado, vamos lá, fulano, sabe? Essa é a lógica da internet. E é por isso que as redes acabam beneficiando também uma extrema direita. Porque esse pessoal fala uma barbaridade, racista, misógina, homofóbica, aí todo mundo, aí pauta o Twitter, né? Aí daqui a pouco responde no Instagram, daqui a pouco está em outra rede, sabe? Cabe a nós quebrar esse ciclo. Como? Propagando informações de qualidade e informações que fortaleçam o humanismo. Então pode esperançar. Pode esperançar. Eu acho que a gente pode esperançar por conta disso. A gente já está vendo a reação da sociedade. De certa forma, muitas das teses mentirosas, muitas das teses negacionistas... Muitos mitos. Vamos quebrar os mitos. Muitos mitos. Gente, pelo amor de Deus, os mitos estão caindo aí. Uma parte da sociedade, a gente está vendo, uma parte da sociedade está reagindo aí ao mito com 60% de rejeição. Isso é positivo. Tá? Muita gente está parando para questionar por que a cesta básica aumentou tanto, por que a gasolina está tão cara. A nossa ideia tem que ser, vamos disseminar informação para esse povo. E ficar atento porque vão ser tempos difíceis, mas com a esperança a gente tem condição de vencer. Então é isso, viu? A gente quer te agradecer, viu? Que é isso, cara. Esse bate-papo aí, essas conversas, essas reflexões que você traz nos dá força para esperançar, viu? Então pode esperançar e tem mais aí, tem outros assuntos aí na sequência. Muito obrigado, professor. Valeu, galera. Obrigada a todo mundo. Gratidão quem nos mandou também as sugestões, a gente vai incorporando e até a próxima.